SmackDown dessa semana foi surpreendente. Tava todo mundo achando que ia ser um showzinho meia boca, showzinho curto, primeiro show de 2 horas ainda por cima gravado. Mas rapaz, nós tivemos dois retornos para a companhia e ainda por cima uma Gold sendo confirmada para uma luta pelo título. Se você quiser saber o que aconteceu, assista esse vídeo até o final, porque olha, foi realmente maravilhoso. Então vem com a gente para o vídeo do SmackDown do dia 4 de julho de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha gente, que showzaço, hein? A gente achava que ia ser um showzinho curto, ia ser um showzinho meia boca, mas o show começou assim de cara, vindo na lata para poder mostrar que ia realmente entreter a gente. Se você quiser ajudar o nosso canal, aproveite agora e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e não deixe de maratonar os nossos vídeos do nosso canal para continuar a fazer o YouTube, a divulgar a gente para todo mundo. Nós já queremos chegar a 6 mil inscritos até o SummerSlam, estamos chegando lá. Então deixe a sua inscrição e vem com a gente nessa jornada. O show dessa semana começou com Cody Rhodes, ele veio para o ringue para poder falar sobre o King of the Ring, né, que ele conquistou. E ele veio, disse que falou sobre o significado da coroa, né? Disse que ia deixou pedaços de si mesmo para poder conquistá-la, né? Deixou em Columbus, Ohio, quando enfrentou o Jey Uso. Depois ele deixou lá na Arábia Saudita para poder derrotar o Randy Orton e tudo mais. E afirma que a coroa representa da onde a gente vem, para onde a gente vai. Tudo bem, tudo tranquilo, nada demais. No que ele fala isso, toca a música da Vibra do Randy Orton. Randy Orton interrompe ele, caminha até o ringue. E aí ele fala, olha, que por semanas ele disse que faria qualquer coisa para vencer o King of the Ring. Pensou em aplicar um punch na cara do Cody, mas hesitou. E aí ele diz que o Cody não hesitou quando jogou o Randy Orton no corner com o turnbuckle exposto, né? E ele puxou o gatilho. E aí por isso ele ganhou o seu respeito, né? Então o Orton, ele pede pro Cody para prometer que vai acabar com o Cena. E assim eles poderem, de repente, ter uma chance lá na frente de se enfrentar. Quando ele fala isso, toca uma música que, olha, já tinha um tempinho que não tocava, hein? E veio do nada e deu um susto na gente na live. Foi a música do mito Drew McIntyre. Pois é, Drew McIntyre está de volta. Ele pega o microfone, chama o Cody Orton de Betas, né, falando que o Alpha voltou. E aí ele dá uma sacaneada no Orton por ter sido mole, não ter aplicado o punch no Cody. Ele vira pro Cody e diz que quer que ele ganhe o título, porque ele quer tomar o título do Cody assim que ele conquistar. E garante que, diferente do Orton, ele, Drew McIntyre, não vai hesitar. Quando ele fala isso, o que acontece? Bum! Marqueou do nada, o Orton vai e aplica no Drew, e aí ele deixa o ringue olhando e encarando o Cody. Foi um bom segmento, reintroduziu o Drew McIntyre nas histórias, né? Vamos ver se ele realmente vai ser empurrado. Tinha gente falando que ele ia receber um push aí interessante agora no retorno dele, ou se ele vai servir de comida aí para as estrelas, né? Depois disso, nós tivemos um segmento da Charlotte com a Alexa nos bastidores, né? A Charlotte está conversando com o Nick Aldis. O Nick Aldis sugere que a Charlotte se junte a uma pessoa, uma parceira, para participar de um torneio de duplas femininas com a chance de lutar pelo título de duplas no Evolution, né? Então a gente sabe que vai ter aquela luta de 4 fatais entre a Roxanne Perez e a Raquel Rodrigues contra uma dupla do Raw, uma dupla do SmackDown e uma dupla da NXT. E no Raw, eles vão fazer, o Nick Aldis vai fazer essa luta para poder decidir qual a dupla do Raw que vai enfrentar a Roxanne e a Raquel. E aí a Charlotte fala, tá, mas a parceira, que parceira, né? E aí quando ele olha pro lado, aparece a Alexa Bliss com aquela carinha de anjo dela. E a Alexa diz que elas não são amigas, mas que deveriam ser, né? Que elas deveriam ser parceiras, né? Para poder ganhar o ouro das duplas no Evolution. E aí a Charlotte fala que não divide os holofotes com ninguém, mas a Alexa fala que já faz um tempo que a Charlotte não tem os holofotes em si mesma. Então, isso acaba fazendo a Charlotte Flair aceitar a proposta com uma certa relutância. Depois disso, nós tivemos um outro segmento, né, do Drew McIntyre caminhando nos bastidores, se aproximando do Nick Aldis. O Drew, ele fala que quer enfrentar o Randy Orton, mas o Nick fala que o Orton já deixou a arena. Porém, o Nick Aldis marca a luta entre os dois para o Saturday Night Main Event. Então, temos aí mais uma luta para o Saturday Night Main Event que está se revelando como um show semanal premium, né? Porque tirando a luta do Goldberg com o Gunther, não tem uma luta pelo título, né? Você tem LA Knight e Seth Rollins e agora nós temos Drew McIntyre e Randy Orton. Então,
É um show que parece que eles estão cada vez mais jogando fora, sabe? Porque sabem que vai ser difícil de encarar a concorrência do AEW All In. Assim, realmente não dá pra entender por que que eles resolveram escalar esse show batendo de frente com o maior show do ano da AEW. Assim, não dá pra entender. Enquanto isso, né, o Drew termina de falar com o Nick Aldis, aparece o Jacob Fatu. E ali ele encara o Drew McIntyre, né? E aí o Nick Aldis se dirige ao Jacob Fatu e diz que se ele encontrar um parceiro, ele poderá enfrentar o Solo Sikoa e o JC Mateu. Por que isso? Porque quando começou o show, o Jacob Fatu, ele estraçalhou a New Bloodline, né? Eles estavam chegando de carro, o Solo Sikoa abriu o vidro para mostrar o cinturão para as câmeras, né, dos Estados Unidos, que ele conquistou do Jacob Fatu. E aí o Jacob Fatu estraçalhou todo mundo, né? Ele começou a acertar o Solo Sikoa para dentro do carro. Os outros membros da New Bloodline vieram e ele arrebentou todo mundo. Então por isso que o Nick Aldis deu essa oferta para que o Jacob Fatu lute contra eles. E aí o Jimmy Uso aparece do nada e diz para ele que vai ser o parceiro dele, e aí o Jacob aceita. Então ficou marcado para depois do show essa luta entre Jimmy Uso e Jacob Fatu contra Solo Sikoa e JC Mateu. Bom, a primeira luta da noite foi a luta das meninas, né? As duplas que se enfrentaram foram a Alexa Bliss e a Charlotte Flair, a Secret Service e a Bifab e a Mitin. E assim, foi uma luta boa, tá? Foi uma luta bem legal, até surpreendente, com três lutadoras lutando sempre ao mesmo tempo. Então, assim, o fato de ter tido uma dinâmica de triple threat na luta acabou ajudando, porque geralmente lutas triple threat a WWE tá fazendo bons bookings dessas lutas. E o único problema foi que o corte dos intervalos no show gravado acabou atrapalhando um pouco a compreensão das lutas. Então, assim, todas as lutas acabaram tendo uma percepção um pouco mais limitada dela. A gente acabou dando notas pensando no que seria essa luta se a gente tivesse visto ela toda, né? Então, a luta foi boa. Nós tivemos bons momentos. Todas as lutadoras apresentaram seus movimentos, tá? A Piper com seus movimentos de força, a Alba Fire, né? Vindo lá do alto da corda com esse top curvilho pra cima delas, lá do alto, né? Ela que é uma lutadora bem kamikaze. Eu acho que ela merecia um pushzinho porque ela é boa. Mas no final da luta, o que aconteceu? A Charlotte Flair, ela deu um spear na Piper Niven, e aí a Alba Fire já tinha tomado um chute da Alexa, e aí a Charlotte Flair ela deu um moonsault pra acertar as duas estavam uma do lado da outra. Só que quando ela fez isso, ela deu uns tapinhas na cabeça da Alexa Bliss, né? E quando ela fez isso, o juiz ele considerou isso como um tag, só que ninguém viu, né? Na hora mesmo eu não vi, quando eu tava fazendo a live. O que aconteceu? A Charlotte deu esse moonsault, mas a Chelsea Green subiu no apron. Quando ela sobe no apron, a Charlotte acerta um big boot nela, né? E ela tava aqui desse lado aqui do ringue, né? Do lado oposto. Aí a Charlotte Flair acertou esse big boot na Chelsea Green para tirar ela do ringue. Quando ela faz isso, a Alexa percebe que ela tinha recebido o tag e simplesmente vai pro Twisted Bliss. E ela acerta o Twisted Bliss e faz o pinfall ganhando a luta. Então, vitória da Alexa Bliss e da Charlotte. Uma vitória que foi interessante, porque na verdade a Alexa Bliss roubou o spotlight, né, o holofote da Charlotte. A luta de 3 estrelas eu considerei uma boa luta, com todas as lutadoras tendo um momento de brilho. E a história foi que os tapinhas da Charlotte na cabeça da Alexa foram considerados um tag pelo juiz, né? Então, assim, essa foi a sacada aí. E eu achei meio bizarro, porque já tiveram outras situações que a pessoa vai dar um tapinha no ombro da pessoa que tá do lado de fora e não foi considerado um tag, né? Então, assim, vitória da Alexa e da Charlotte, uma luta de 3 estrelas, onde todas as lutadoras tiveram um momento de brilho. A Alexa Bliss roubou os holofotes da Charlotte e no final das contas a história da luta foi esse tapinha que o juiz considerou como sendo uma tag. Eu achei meio estranho isso. E aí depois da luta a Charlotte ela dá um abraço meio cringe na Alexa, né? Foi um negócio meio engraçado, até citaram no chat esse termo, né? Ela foi, deu um abraço assim, na Alexa, um negócio meio espalhafatoso, assim, ficou meio esquisito. Mas eu acho que é essa que é a ideia. E, sinceramente, eu tô começando a achar que a WWE vai realmente usar a Alexa pra fazer o FaceTime na Charlotte, tá? A Charlotte, ela chegou a dar uma entrevista essa semana dizendo que talvez ela volte pra persona antiga dela pra ela se tornar face. Seria a persona
do fenômeno, né? Da pessoa que é geneticamente superior, mas ignorando essa persona, tipo, da pessoa rica, né? Se ela voltar a persona de 10 anos atrás, quando ela veio da NXT, né? Pode ser que ela consiga finalmente ganhar a adulação dos fãs. E eu acho que a associação com a Alexa vai ser perfeita. Eu já tenho falado isso há algum tempo aqui. Eu achava que a WWE tinha colado a Charlotte na Alexa Bliss para poder finalmente fazer o face turn da Charlotte. Vamos ver se vai dar certo. Depois disso, o Nick Aldis ele tá com a divisão de duplas, né, do lado lá nos bastidores, que tá reclamando dos White Six e do Andrade e do Ray Phoenix, né? E aí o Nick Aldis ele faz o seguinte, ele dá uma luta pro Fraction contra o Andrade e o Ray Phoenix, enquanto que ele fala para cada uma das duplas restantes escolher um lutador e os 4 lutarão contra os White Six numa luta 4 contra 4. É um tipo de booking interessante. Antigamente era muito feito, a WWE não estava fazendo essa história de pegar elementos de várias duplas ou se enfrentar numa 4 fatais ou alguma outra coisa assim. Foi interessante. E aí as duplas escolheram Montez Ford, Johnny Gargano, o Chris Sabin e o Burt para poder enfrentar o White Six inteiro. Então, os 4 lutadores do White Six enfrentaram esses 4 elementos das 4 duplas, né? E foi uma luta bem interessante. Não, ela foi novamente cortada pelo intervalo comercial, mas todos os lutadores também mostraram seu valor, mostraram ali a sua qualidade. No final da luta, o Uncle Howdy, que foi a primeira luta que ele fez em muito tempo, acertou o Burt, o Sabin e o Ford e deu tag no Eric Rowan. O Chris Sabin acertou um twist DDT no Eric, só que o Eric se levantou, né? E ele começou a se levantar ameaçadoramente, encarando o Johnny Gargano, que ia fazer o tag no Chris Sabin. O Chris Sabin se levantou para fazer o tag no Johnny Gargano, só que o Eric Rowan se levantou e ficou encarando o Johnny Gargano. E aí o Johnny Gargano pulou fora do apron e desistiu, largando e abandonando o Chris Sabin na luta. Nisso, o Chris Sabin se vira, ficando vendido. O Eric Rowan pega ele e encaixa um Iron Claw, né, que é aquela pegada que é assim no topo da cabeça, e aplicou o que seria algo parecido com um Choke Slam. Então foi um Iron Claw Slam, né, e ele acabou derrotando o Chris Sabin, né, com esse golpe, fazendo o pinfall. Então, vitória do White Six, uma luta bem legal, aonde as duplas do SmackDown carregaram a luta. O Joe Gacy também teve uma boa participação. O Eric Rowan foi colocado como um monstro, assim, de força no ringue. 3 estrelas e meia para mim a luta. Foi bem legal ver esse tipo de booking. Eu espero que eles façam isso mais no futuro. Depois disso, nós tivemos alguns segmentos, né? Nós tivemos uma promo da Julia muito legal nos bastidores, onde ela disse, entre o inglês e o japonês, que ela fala que o fogo azul não balança, ele queima tudo, além de outras coisas, e ela deve vender essa ideia de que ela é como a chama azul, né? Por causa do cabelo dela. Uma boa promo, apesar de ter sido nos bastidores, mas achei legal. A Julia cada vez mais falando um inglês decente. Depois disso veio a Tiffany Stratton, né? Ela veio pro ringue. Ela disse que desde que ela se tornou campeã, ela carrega um alvo nas costas. Ela fala da vitória dela sobre a Nia Jax e menciona que agora ela vai enfrentar Jade Cargill no SummerSlam e que pro Evolution ela teve o direito de escolher a sua adversária, assim como a Io Sky teve. Enquanto ela tá falando isso, veio pro ringue a Jade Cargill, né? E ela ficou ameaçando colocar a coroa na cabeça e tal, mas ela não colocou. Eu já começo a me perguntar se a WWE ordena que os lutadores não coloquem a coroa na cabeça para não sujar a coroa, porque assim, é ridículo os lutadores virem com a coroa e não botarem na cabeça, né? Enfim, a Jade Cargill vem, ela elogia a Tiffany Stratton por ter vencido a Nia Jax, lembra que ela venceu a Asuka e avisa que no SummerSlam ela vai tirar o título da Tiffany Stratton. E aí, a Tiffany Stratton fala que tem uma surpresa para todos, e quando a gente menos espera, a gente ouve a risadinha e toma um susto quando a Trish Stratus reaparece na WWE. Ela que tinha aparecido pela última vez na Elimination Chamber, né, naquela luta lá em Toronto, em que ela lutou com a Tiffany Stratton contra a Candice LeRae e a Nia Jax. A Trish vem pro ringue e a Tiffany chega e fala, olha, Trish, eu convidei você aqui e tudo mais, porque eu queria falar com você sobre o Evolution. Eu acho que você merece. Você lutou comigo lá na Elimination Chamber. E eu estou te chamando porque eu quero falar que eu quero enfrentar você no Evolution. Então, Trish Stratus e Tiffany Stratton enfrentando-se uma a outra pelo título feminino da WWE no Evolution. Essa foi a grande surpresa, né? E a Jade Cargill chega e fala, olha, não importa quem vai vencer na Evolution, eu vou sair campeã de qualquer jeito.
Enquanto isso, a Trish Stratus agradece a Tiffany pela escolha e comenta que os filhos dela nunca viram ser campeã. E aí ela fala que parece uma boa ideia, que ser 8 vezes campeã soa bem, mas a Tiffany fala que os tempos mudaram, não é a Attitude Era, que agora é a Tiff Time. O universo WWE gira em torno do Tiff Time. Então, foi uma promo legal, foi uma promo interessante, foi bom ver a Trish Stratus de volta. Eu juro pra vocês que quando eu fiz o top 20 das melhores lutadoras da WWE, eu não tinha visto os spoilers, eu não sabia que a Trish Stratus ia voltar. Realmente a Trish Stratus pra mim é a GOAT, é a maior lutadora de todos os tempos e vê-la chegando aí pra essa luta vai ser bem legal. Vai ajudar a dar mais um boost ao Evolution, que tá começando a ficar um card bem interessante, né? Se a gente for parar pra pensar, se a gente voltar até 2018, eles tiveram que trazer um monte de lendas para poder preencher o card, porque elas não tinham lutadoras suficientes. A WWE não tinha lutadoras suficientes para preencher um pay-per-view. Mas agora eles têm. Eles têm e tá se provando e tá sendo um card bem legal, bem interessante. Enquanto isso, assim, pouco tempo depois, né, nos bastidores, nós tivemos um ataque da Naomi para cima da Jade Cargill, né? Esse ataque ela aconteceu com logo depois que a Trish Stratus e a Jade Cargill se encararam nos bastidores, né? E aí chegaram, tal, trocaram uma ideia. Nisso que a Trish Stratus foi embora, a Naomi veio por trás e acertou a Jade Cargill com essa maleta aí, ó, maravilhosa, uma maleta customizada, cheia de fitinha para Naomi. E a Naomi chega e fala: ó, é melhor você agir com cautela, né? E nisso o Nick Aldis chega para verificar o estado da Jade Cargill. A Jade Cargill furiosa exige uma luta contra a Naomi. E aí o Nick Aldis fala que a Jade Cargill precisa ir no departamento médico para ser avaliada primeiro. Beleza, não falou nada. Mas mais pra frente no show foi confirmado que Naomi e Jade Cargill vão se enfrentar no Evolution. Então, mais uma luta marcada pro Evolution. E dessa vez, uma luta que todo mundo estava esperando entre Jade Cargill e Naomi vai acontecer no show da semana que vem. Um pouco antes desse segmento, teve uma promo do Solo Sikoa nos bastidores, onde ele apresenta o Talatonga oficialmente, né, como novo membro do grupo, e que ele diz que não é a Bloodline, é a sua Family Tree, né, que é a sua árvore genealógica, né, ou árvore familiar na tradução literal, mas é a sua árvore genealógica. Então é bem interessante ver essa promo, essas promos do Solo Sikoa nos bastidores com a luz meio escurecida, estão bem legais. E depois disso nós tivemos a luta do Fraxon contra o Andrade e o Rey Fênix. E cara, que luta sensacional. Olha, se a gente tivesse visto a luta na parte do intervalo, teria sido melhor ainda, porque foi uma luta que atravessou 2 intervalos comerciais. Ela teve bastante tempo. Foi uma luta que, cara, o pessoal voou pra tudo que é lado, sinceramente. Não teve o que dizer. Teve salto mortal, teve top curvilho, cara, teve de tudo. Teve suicide dive, teve moonsault de cima, assim, springboard, caindo, com a pessoa caindo em pé. Teve um momento que o Rey Fênix ele tomou um DDT e ele caiu em pé, assim, as coisas absurdas. No final da luta, o Fraxon chega a acertar o Spanish Fly com o Phoenix Splash, mas o Rey Fênix ele quebra o pinfall, né? O Andrade tinha tomado o golpe. Depois que os 4 se levantaram, o Andrade acerta o Axiom, o Rey Fênix acerta o Adios Amigos nele e o Andrade acerta o The Message no Nathan Frazier pro pinfall. Então, vitória do Rey Fênix e do Andrade, mais uma vitória para essa dupla que foi construída aí no SmackDown, uma dupla que eu não estou reclamando de ter sido montada, porque dá oportunidades pro Andrade de aparecer na televisão e mostrar a qualidade dele no ringue. Uma luta de 4 estrelas que se a gente tivesse visto mais dela teria sido uma nota maior. Vamos ver se a WWE vai continuar empurrando essa dupla, mais uma dupla no cenário de duplas no SmackDown. Já tá até ficando meio assustador. Eu acho que eles têm que mover algumas dessas duplas pro Raw e trazer essa qualidade pro show da segunda-feira também, porque o show de sexta já tá ficando meio cheio de duplas, né? Depois disso, nos bastidores, antes da luta do Jacob e do Jimmy contra o Solo e o JC, nós tivemos o Damian Priest e o Aleister Black conversando sobre o R-Truth. O Aleister Black fala que ele não quer ouvir, mas o Priest fala que vai avisar que ele vai pegar o R-Truth na semana que vem. O Black então fala que parece que o Priest jogou o Truth debaixo do ônibus e que ele não parece ter sido tão bonzinho ao fazer isso, porque ele acha que o Priest arranjou essa luta pro R-Truth. Mas o Priest fala que ele não é bonzinho. Depois eles falam mais algumas coisas sobre a luta com o Truth e o Black fala que vai ter violência e o Priest falando que vai ser o R-Truth que provavelmente trará a violência. Então assim, tá uma dinâmicazinha bem interessante aí dos dois. O R-Truth não apareceu no show hoje, foi surpreendente, não sei
por quê, não sei se ele de repente ganhou uma folga depois de ter aparecido lá na Arábia Saudita, mas o fato é que o Damian Priest e o Aleister Black estão caminhando aí para uma feud também. Vamos ver como é que vai acontecer essa história. E por fim, nós tivemos a luta do Jacob Fatu e o Jimmy Uso contra o Solo Sikoa e o JC Mateu, que foi uma boa luta. Os 4 lutadores tendo suas oportunidades. Tiveram muitos movimentos de força do JC Mateu. O Jacob Fatu também apresentando o seu moveset com o Senton Bomb. Jimmy Uso mandando o seu Suicide Dive por cima da terceira corda. Teve uma ajudinha ali. Mas enfim, no final, o Jimmy, depois que ele acerta esse Suicide Dive no JC Mateu, eles voltam pro ringue. O Solo Sikoa acerta um super kick no Jacob, prepara um Spike. O Jacob bloqueia com um Impaler DDT e aplica um Moonsault no Solo para 3. Assim, rápido, ágil, vitória do Jacob Fatu e do Jimmy Uso. Considerei uma luta de 3 estrelas, pelo que a gente viu, foi uma boa luta de TV, que dá ao Jacob Fatu a chance de provavelmente uma revanche pelo título, porque ele conseguiu fazer o pinfall no campeão. Mas não se falou nada se ele teria revanche no Saturday Night Main Event. Tô achando que essa revanche vai acontecer no SummerSlam. Depois da luta, o Jacob Fatu limpou a mesa dos comentaristas para botar o Solo na mesa e ele resolveu saltar do alto da terceira corda para cima do Solo. Só que antes de ele fazer isso, apareceram o Talatonga e o Tongalo. O Talatonga empurrou o Jacob do alto da corda. O Tongalo agarrou o Jimmy Uso e aplicou o Twisting Hanging DDT do Apron no chão. E aí o Solo Sikoa mandou os 3 agarrarem o Jacob Fatu e aplicou o Samoan Spike no Jacob Fatu. Então ficou 4 contra 1, coitado. Depois disso, pegaram a carcaça do Jacob Fatu, levaram para fora do ringue. O Tongaloa e o JC Mateu botaram o Jacob Fatu nos ombros do Talatonga. E aí o Talatonga aplicou um Powerbomb no Jacob Fatu na mesa dos comentaristas, que implodiu. Então a mesa reforçada dos comentaristas implodiu, demonstrando aí o impacto desse movimento. Os próprios comentaristas, o Wade Barrett e o Joe Tessitore, falaram: nossa mesa reforçada implodiu. Então, assim, eles venderam essa história aí. E com esta cena, o show dessa semana se encerrou. Então, assim, o show em si foi legal, só que ele foi muito curto, porque é um show de 2 horas onde nem os intervalos a gente teve. Tudo bem, no SmackDown, os intervalos de segmentos que a gente teria no Raw não teria no SmackDown, a gente teria aquela musiquinha eterna. Mas as lutas a gente teria visto como um todo, e isso acabou sendo um pouco sacrificado. Ficou um show muito curto, 1h20 de show foi muito curto. Por isso eu vou dar nota 7, porque o que a gente viu do show foi legal. Nós tivemos o retorno do Drew McIntyre, tivemos o retorno da Trish Stratus, nós tivemos várias histórias sendo alavancadas e todas as lutas foram boas, né? Então eu dou nota 7 pro show, porque o tempo do show ficou curto demais, a gente ficou com aquele sentimento de que quero mais, e acabou que a gente não teve isso. Mas, para a semana que vem, volta a ser show ao vivo, e aí a gente vai ter 2 horas de show, a gente vai poder ver as lutas completas, e aí a gente vai ter uma ideia melhor de como vai ser esse SmackDown aí com tempo reduzido. A impressão que ficou da gente assistindo o show é que a WWE ela reduziu um pouco nos comerciais, reduziu um pouco o tempo dos bastidores, das cenas dos bastidores, mas manteve o tempo das lutas. Então isso é importante, né? A WWE, ela, para fazer um show de 2 horas, ela deu uma cortada em algumas coisas, mas deixou o tempo de lutas, não reduziu o tempo das lutas. Isso é importante, porque senão isso pode estragar o produto. Então vamos ver se a WWE vai manter essa pegada. Se ela conseguir manter essa pegada, o SmackDown vai ser um show muito mais ágil e muito mais agradável de ver. Beleza, galera? Então, com isso a gente concluiu o nosso resumo dessa semana. Se você quiser participar do Sincerão da Galera, ou seja, aquele show onde eu reajo aos comentários de vocês, deixe os seus comentários aqui embaixo, lembrando, um comentário por tópico. Então, se você tem vários comentários a fazer sobre o show, faça vários comentários aqui embaixo. Eu vou escolher os melhores para poder reagir num vídeo que eu vou lançar na quarta-feira, porque esse fim de semana eu vou viajar, vou descansar um pouquinho, que o tiozão merece também. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês maratonarem, para ajudarem o nosso canal, e não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para nos ajudar. A gente se vê do outro lado, um grande abraço, um bom final de semana a todos, até a próxima.